Que abram a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso de 1 a 11. Romanos 6, verso de 1 a 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para os pecados. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Senhor, obrigado por falar conosco nesta manhã, por meio da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo clareie a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que os olhos da nossa alma enxerguem, ó Deus, o Teu propósito através da palavra que foi lida. E que ao ser exposta, Senhor, o Teu servo tenha a fidelidade de expor aquilo que está escrito para o entendimento, desde o mais novo até o mais experiente. Fala ao coração do Teu povo, Senhor, com a Tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu posso já ter contado essa história para vocês em outro momento, mas eu creio que é um momento também oportuno para a gente relembrar. O pastor Charles Swindoll, no seu livro Despertar da Graça, ele conta uma história um tanto estranha e um pouco engraçada, que ocorreu lá nos Estados Unidos. Uma senhora que vivia com seu esposo o único amor de sua vida. Desde a sua infância eles foram namorados, viveram uma vida juntos, intenso amor, de cumplicidade. Como a pastor Paulo e irmã Mirna. Mas aquele casal talvez não
aquele casal não teve a mesma felicidade que os irmãos. Porque um certo dia o esposo, o John, o amado daquela senhora, faleceu. Ela não queria se desprender dele. O que fazer? Ela não admitia perder aquele seu marido para o cemitério. Então ela mandou embalsamar o corpo dele. E mandou fazer uma caixa de vidro, colocou ele dentro, lacrou essa caixa, colocou lá no quintal, no seu jardim. E assim, por meses, todo dia ela se levantava, ia lá visitar o jardim, passava por ele, eu cumprimentava e dizia: bom dia, John, como vai? Ela repetiu aquilo por vários meses. Era uma forma de manter vivas as lembranças, de manter a presença, embora ali já inexistente, espiritualmente, mas fisicamente ainda ali, um cadáver. O certo é que depois de um tempo ela viajou para a Europa e passou uma temporada lá. E lá ela conheceu pessoas novas, acabou conhecendo um outro homem, quem se apaixonou, casou por lá e voltou para casa. Só que ela não avisou nada para o seu novo marido sobre a surpresa que ela tinha no quintal. E o marido, então, quando atrás, entra pela primeira vez na sua casa, ele a toma nos braços e ele entra pela garagem e vai subir a escada do jardim para a casa e dá de cara com aquele cadáver no quintal. Pergunta para ela o que era aquilo. E ela não lhe conta toda a história. E o moço, seu novo marido, então prontamente escava no quintal uma sepultura e enterra ali o velho John, cobre com terra. E ali as lembranças do passado também foram enterradas. E aquela senhora passa a ter uma nova vida e a construir uma nova história com seu novo marido, uma nova oportunidade que Deus lhe deu de continuar vivendo. Queridos, Paulo fala nesse texto que nós lemos em Romanos 6, que eu li até o versículo 14 em vez do 11, sobre duas pessoas nesse texto. Não sei se você percebeu essas duas pessoas aqui. Ele fala de um velho e fala de um novo. Ele fala de um velho homem e fala de um novo homem. Ele fala de um velho homem que tem que estar morto, esquecido, sepultado, aniquilado e a cada dia se decompondo mais. Mas também fala de um novo homem, de um novo ser que renasce, que nasce, que cresce, que progride e que se refaz e que se torna mais a cada dia parecido com aquele que o criou e lhe deu a vida. A carta de Romanos, como nós, de forma às vezes até exaustiva, já temos falado, ela trata de várias doutrinas, e aqui nesta passagem, neste contexto, Paulo vem discorrendo sobre a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? É uma declaração de que a pessoa está desobrigada a pagar a sua dívida e ela não deve mais. Uma declaração de que ela não tem mais dívida. Não é a declaração de que ela é justa ou de que ela é inocente. Simplesmente a declaração, a justificação pela fé está dizendo: você não precisa pagar mais. A sua dívida está quitada. Você continua sendo um devedor sem obrigações para pagar, um culpado que não foi inocentado, mas que teve o seu erro reparado por outrem. É uma declaração de que você está justificado e não tem mais dívidas a pagar. Então, Paulo faz a transição do capítulo 3 até o capítulo 6 aqui, ele vai discorrer isso no capítulo 7 também. Mas, em especial, o capítulo 5, ele diz: agora que já fomos justificados através do sangue de Cristo,
então nós temos paz com Deus. E por que eu tenho paz com Deus? E por que você deve ter paz agora que a sua conta foi paga? Porque os fantasmas do passado não te atormentam mais. Você não vai dormir sobressaltado esperando que o cobrador bata na sua porta. Você não vai acordar assustado no meio da noite e pensando como vai pagar a sua dívida amanhã, porque ela já está paga. É por isso que Paulo diz agora, se você foi justificado, tenha paz com Deus. Ninguém mais vai cobrar essa conta. Ninguém. Então Paulo faz essa transição do capítulo 5 para o capítulo 6, mostrando que os nossos pecados foram graves, foram terríveis, foram cruéis para com Deus. Ele diz, mas o pecado foi tão grande. Mas nesse momento a graça foi maior. Onde o pecado se tornou abundante, a graça superabundou, ela transbordou sobre o pecado e acabou com o pecado. E essa justificação nos proporciona essa paz que eu acabei de dizer para vocês, regozijo, que é um alívio, uma alegria interior que não dá para ser traduzido em palavra, mas também esperança. Esperança que agora é como uma pessoa que às vezes você vê um conto, uma história, um drama televisível, onde a pessoa é uma pessoa analfabeta, que vive na escuridão, nas trevas da ignorância, e um dia ela consegue estudar, e ela que não tinha esperança, não tinha perspectiva, agora ela consegue um grau, ela consegue se graduar ainda, ela consegue uma profissão, e ela fala assim, agora eu estou enxergando a vida. Agora eu estou vendo uma outra perspectiva, agora eu voltei a sonhar, agora eu tenho esperança, porque eu posso trabalhar, eu tenho uma qualificação. Mas muito mais do que isso, é você saber que agora você não tem mais que se preocupar com o inferno. Você não tem mais que se preocupar com os fantasmas daquilo que você fez durante a sua vida, de retornar à sua vida. Você agora tem uma nova vida. Porque assim como o pecado de Adão nos prendeu à morte, nos manteve escravizados ao pecado, a morte de Cristo cancelou os nossos pecados, nos libertou da escravidão que nos sujeitava à morte. É como se nós estivéssemos acorrentados ao pecado, servindo ao pecado, e de repente aquele grande alicate que você vê nos filmes policiais, cortando corrente, cortando cadeado, aquele grande alicate corta aquela corrente que nos prendia ao pecado e diz, você está livre. Daí ele conclui no capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, a graça foi maior, a graça venceu o pecado. E quais são então os benefícios desta graça? E sobre isso eu falo com vocês nesta manhã. Sobre os benefícios da graça de Deus em nossa vida. E o primeiro grande benefício é a morte. O primeiro grande benefício que a graça de Deus produziu, promoveu na sua vida foi a morte, a sua morte através da morte de Jesus Cristo. O velho homem foi golpeado, a graça matou o velho homem na morte de Cristo. Então, depois de falar do triunfo da graça sobre o pecado, Paulo pergunta, e agora? Começa o versículo 1. O que diremos, pois? Vamos voltar a pecar de novo, já que a dívida foi paga? Há pessoas que na vida comum fazem isso. Elas contraem uma dívida enorme, de repente elas conseguem uma anistia, alguém paga, fala assim, agora, já que eu limpei meu nome na praça, vou voltar a comprar. Vai voltar a contrair dívidas de novo. É isso que Paulo está dizendo. E daí? Porque a graça superabundou sobre o pecado, havemos de pecar novamente? Ele, o verso 2 diz, mas de modo nenhum. Nós não poderemos mais viver para aquilo que morremos. Nós não poderemos mais viver no pecado se nós já morremos para o pecado. Ou você ignora que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, no dia que você foi batizado, naquele dia você morreu. Querendo você ou não, você está morto para aquela vida. A graça promove a morte do velho homem. O que é o velho homem? Nós falamos disso e às vezes a gente decora e fica tão fácil pronunciar, mas na prática o que é o velho homem? O velho homem é aquela história que te levou até o dia em que verdadeiramente você entregou a sua vida para Jesus. E aí você se lembra o que você fez dali para trás. E Paulo fala,
E que frutos colhestes naquele tempo? Ele só as coisas de que agora você se envergonha. Quando você lembrar do seu velho homem, não tenha saudade dele. Tenha vergonha de um dia você ter sido ele. Tenha tristeza de um dia você ter sido ele. O velho homem é isso, é a natureza humana, velha, caída, corrompida, insaciável pelo pecado, que gosta de pecar, que tem prazer no pecar. E toda vez que nós falamos isso, parece que nós estamos falando do pecado, da imoralidade, do sexo, estamos falando do roubo. Mas são todas as coisas decorrentes de uma natureza caída, a mentira, a cobiça, a inveja, o falatório, as discussões, as discórdias, são todos os elementos que enchem o caixão do velho homem. De modo nenhum, diz Paulo, nós não podemos voltar a isso, nós não podemos repetir, nós não podemos ter uma nova vida agora, nós não podemos mais mentir, nós não podemos mais roubar, nós não podemos mais falar mal das pessoas, nós não podemos mais julgar as pessoas, nós não podemos mais ter mentiras, nós não podemos mais ter preguiça, nós não podemos mais ficar inventando desculpas farrapadas, não podemos mais ser mau caráter, não podemos mais fazer corpo mole no trabalho, não podemos mais ser vagabundos, como éramos antes. Tudo isso faz parte do caráter do velho homem. Caráter destruído. Depois de termos sido libertos do poder das algemas do pecado pela abundante graça de Deus, nós não podemos permitir que o pecado volte a reinar em nossa vida, como alguém que põe a coleira num cão, ou como o fantasma de um morto que volta a nos assombrar. E o termo que Paulo coloca aqui, quando ele fala, não reine o pecado no vosso corpo mortal, ele está dizendo, de senhorio. Ele está falando, não volte a trabalhar para o seu velho patrão. Não volte a ser escravo do seu velho dono. Porque você não tem dívidas mais com ele, você foi alforreado, você não é mais escravo dele. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso é uma expressão de senhorio, é de dono, que vale dizer que antes de conhecer a Jesus, nós éramos escravos do pecado e o pecado era o nosso dono. E o que você fazia? O que o pecado queria. Então, por isso que nós falamos de forma bem clara para as pessoas do mundo, quando elas ilusoriamente acham que são livres, elas não são livres. Não há liberdade para o homem caído, ele está algemado ao pecado, ele só faz o que o pecado quer. Ele não consegue parar de beber porque o pecado não deixa, ele não consegue parar de prostituir, de mentir e de fazer todas as tramóias desse mundo porque o pecado não deixa, o pecado é o dono dele, ele faz o que o pecado quer. Então é isso que Paulo está dizendo, não volte a ser escravo deste senhor malvado. Não deixe que o diabo bote a coleira no seu pescoço de novo, já que Jesus cortou essa coleira. Daí, toda a nossa vontade estava sujeita ao pecado, nos obrigava a fazer o que o pecado queria. A morte de Cristo sendo absorvida pela nossa fé, causou também a morte da nossa velha natureza. E, portanto, é impossível que alguém que tenha morrido para o pecado, que tenha experimentado a liberdade em Cristo, ela volte a sentir prazer novamente no pecado e a revisitar sua velha sepultura. E a gente, como pastor que já viveu um pouquinho mais do que muitos aqui, a gente tem muitas alegrias, como as que eu citei há pouco. Mas tem algumas tristezas também. Tristeza de ver pessoas que no passado caminharam conosco, pessoas que nós instruímos, tivemos o privilégio de apresentá-las a Cristo, de ministrar o sacramento do batismo sobre ela. Trabalharam na igreja e hoje estão se esbaldando no pecado. Destruíram a família, destruíram suas vidas, destruíram seus sonhos, por se contentar com as alfarrobas do mundo. Estão saboreando elas. Então,
Queridos, a pergunta de Paulo é: como podemos nós voltar a comer aquilo que vomitamos? Como podemos, e aí me permitam, como podemos voltar a comer aquilo que defecamos? Porque é isso que é o velho homem. Quando você não tinha Cristo, está apodrecido. Mas quando você morreu? Quando eu morri? Naquele exato momento, naquele exato dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus, que você entregou a sua vida a Jesus, e que foi confrontado com a incômoda realidade de uma dívida impagável, contentados que já estávamos com o custo do inferno, nós ouvimos dizer que não precisávamos ir para o inferno porque alguém pagou a nossa conta. E ali nos sentimos, antes disso, encurralados pelo diabo, porque tudo que nós conseguimos ver é que o diabo queria. É o que o pecado queria. Você não pode fazer isso, você não consegue fazer aquilo, porque você é assim mesmo, você nasceu assim, você não dá para essas coisas. Você é tão mau caráter quanto eu, nós somos iguais, nós vamos para o inferno juntos. Era a nossa realidade de outrora. Então, encurralados que estávamos, muitas vezes nos vimos a morte aproximar. Muitas vezes sentimos o bafo quente do diabo chegando para cobrar a conta. E aí, de forma metafórica, a gente lembra daquela viúva que perdeu seu marido, que ficou com uma grande dívida para pagar e não tinha como pagar, tinha 2 filhos, e o credor bate na sua porta e quer levar os seus filhos como escravo para pagar a dívida, e ela entra em desespero. Ela tem 2 opções naquele momento: entrega os seus filhos e quita a sua dívida, mas ela vai continuar sem filhos e sem o que comer, ou procura ajuda. E aquela mulher então chega desesperada para Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. 2 Reis 4, verso 1. Eu também fico a imaginar o desespero de Isaac amarrado sobre um monte de lenha sobre um altar. E o seu pai levanta aquele cutelo afiado que brandia na luz do dia, e ele então fecha os olhos para esperar o desferir daquele golpe sobre o seu pescoço, porque Deus tinha exigido isso, que seu filho morresse. Então, ele escuta um brado. Abraão escuta um brado. Mas não é o brado do seu filho. O seu filho, com os olhos fechados, escuta um barulho e não é o desferir da foice no seu pescoço. É a voz de Deus que dizia: Abraão, Abraão, não faças nada com o rapaz. E ao olhar para trás, lá estava o cordeiro. O cordeiro esperando para ser morto no lugar de Isaque. E Abraão o oferece a Deus. Assim também, irmãos, nós nos vimos num beco sem saída, em agonia, com os olhos vendados, aguardando o golpe frio da foice do diabo no nosso pescoço, a desferir o seu golpe, mas em vez disso o que nós ouvimos foi um brado que lá na cruz ecoou dizendo: está consumado, não precisa mais morrer, já está pago, você não vai mais para o inferno. Você só vai se quiser agora, mas você não deve mais nada. Era a mala da graça de Jesus contendo os valores exatos da sua dívida, da minha dívida. E ao dizer essa frase, a mala foi aberta e aquelas cédulas espalhadas sobre a nossa nota promissória. E tinha muitas cédulas. E a nossa dívida desapareceu no meio delas. A mala da graça foi derramada. Assim como o azeite da botija da viúva transbordou e ela pagou a sua conta e pôde viver do resto para sempre sem medo, porque a sua dívida foi paga com aquilo que Deus operou com o azeite que ela tinha na sua botija.
Assim como Abraão agora não tem mais medo, ele volta para casa levando o seu filho de volta, porque Deus aceitou que o cordeiro fosse morto em lugar de Isaque. A viúva e Abraão tinham duas opções: tentar pagar eles mesmos suas dívidas, ou procurar quem as pagasse. Você e eu também tínhamos duas opções: aceitar que Jesus pague a nossa dívida e a gente passe a ser escravo dele, só para ele, ou continuar tentando pagar a dívida para o diabo de forma interminável e continuar sendo escravo do diabo. Amados, cada dia, cada um de nós, ao revisitar o passado, vamos descobrir que temos histórias diferentes, mas temos finais iguais, finais comuns. Foi o inesperado, inevitável encontro com Jesus que nos tirou da roda do diabo, que nos desprendeu das cadeias do inferno. Quando nos víamos sem qualquer esperança, sem qualquer meio de continuar vivendo, sem condições de superar as tragédias que desabavam sobre nós, ou nós pagaríamos o preço que o diabo exigia, ou morreríamos. Neste mesmo capítulo aqui de Romanos, no versículo 3, 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E não tem outra moeda para pagar. Não tem outra moeda. Então resolvemos morrer. Morremos para a nossa velha vida quando aceitamos as notas, as cédulas que Jesus trouxe para pagar a nossa conta. Quando deixamos de pertencer ao diabo e aceitamos pertencer agora a Jesus. Morremos para a velha vida. Jesus pagou o montante exato da nossa dívida e nós concordamos que a partir daquele instante a nossa vida pertenceria agora a Jesus. Ele é o dono, ele pagou, ele comprou, ele tem direito sobre ela. E quando fomos batizados, assim que a água do batismo escorreu sobre a nossa cabeça, foi como despejar uma caçamba de terra na nossa sepultura. E ali o velho homem foi sucumbido, esquecido, deixado no passado. A partir daquele momento, ninguém mais vai cobrar uma dívida. Sabe por quê? Porque jamais alguém foi no cemitério cobrar de um defunto. Jamais alguém foi ao cemitério escavar uma sepultura para cobrar a conta de algum defunto sepultado ali. Então, naquele dia, ao entregar a vida a Jesus, a nossa vida com a morte de Jesus, renasceu. A nossa dívida com o diabo foi zerada. E aí no versículo 7, Paulo diz: porquanto quem morreu está justificado para o pecado, não deve mais nada. Você quer dormir em paz e tranquilo, sem medo do diabo, sem medo do inferno? Aceite o que Cristo fez por você. Aceite que você já está morto. O que o diabo pode fazer com o morto? O que pertencia ao diabo ficou no velho homem morto. Você não tem mais compromisso com esse velho homem. A única maneira, irmãos, de nos livrarmos da cobrança do diabo é morrer. Morrer para o pecado, morrer para a nossa vontade. Morrer para aquilo que dava prazer à nossa carne. Mas assim como aquela senhora que voltava ao seu jardim para visitar o seu falecido marido, muitas vezes nos dá coceira, muitas vezes nos dá vontade de voltar lá no velho homem, de mentir de novo, de roubar de novo, de fofocar de novo, de brigar de novo, de inventar desculpas, de praticar o mau caratismo que praticávamos antes. Pensa aí, é justo para com Deus? É justo para com Cristo? Contrair mais dívidas, sendo que Ele já pagou. Voltar a ter prazer naquilo que você vomitou, fétido, apodrecido, nojento. A única maneira de nos livrarmos da cobrança é morrer.
e morrer de uma vez por todas, como a palavra de Deus disse. Quanto a morrer de uma vez por todas, morremos para o pecado. Mas quanto a viver, vamos viver para Deus. Verso 10. Quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Quanto a viver, vive para o seu dono. Ele te comprou, ele tem direito na sua vida. Não é você que diz o que quer, não é você que questiona, não é você que dá ordem, é você que obedece o teu Senhor, o teu dono que te comprou e tem direito sobre a sua vida. E você tem que obedecer com alegria. Porque, como diz Jesus, o meu fardo é suave, meu jugo é leve, o do diabo é pesado. E bota pesado nisso. O último benefício que Paulo nos mostra nesse texto aqui da graça de Deus é o nascimento de um novo homem. No versículo 4 ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixa o velho John sepultado no quintal, assuma sua nova vida com seu novo marido, com seu novo esposo. Deixamos o diabo para trás, nos unimos ao nosso esposo, ao nosso noivo, que é Jesus Cristo. Uma nova vida. Assim que enxugamos as águas do batismo, uma nova criatura brota, acaba de nascer e é registrada no cartório dos céus. Portamos uma nova identidade, uma nova fotografia, um novo nome, uma nova nacionalidade. Agora você é cidadão dos céus. Como devemos agora andar e agir? E a palavra de Deus diz: ande de acordo com as normas do seu novo país. Ande em novidade de vida. De acordo com essa nova legislação. Não há mais o fantasma do velho homem para nos rodear. Tudo que há uma nova estrada reta para você percorrer, sem retorno, sem desvios e sem pedágio, que é mais importante. Não há nela placa de volte sempre. Volte sempre, estamos sentindo tua falta. Não tem essa placa. Não há mais fardos para carregar. A palavra de Deus diz que agora é que existe um eterno peso de glória. Ah, como é bom carregar esse peso. O peso da glória. Regozijo, gratidão, volumes grandes de contentamento, desejo de adentrar os céus com a sua escritura na mão e tomar posse da sua nova morada. Dizer: Senhor, estou aqui para assumir a casa que tu preparaste para mim. Essa sim é a minha casa, a minha nova vida, que só Jesus pode nos dar. Não há fardos pesados, porque a graça se encarregou de acabar com eles. É a graça de Deus que nos faz leves, tão leves como plumas ao vento, que nos sentimos sentados acima das nuvens, como diz a palavra de Deus, nos lugares celestiais, com Cristo Jesus. Pergunta, irmãos, para quem vivemos hoje? Para quem você está vivendo hoje? Vive para satisfazer a sua vontade, a vontade do seu velho dono, ou a vontade do seu novo dono? Daquele que nos comprou, que nos desamarrou do tronco, nos soltou livres, como bezerros que estavam privados numa estrebaria, e agora a porteira é aberta, um verde campo se apresenta em sua frente, como lá em Malaquias diz, Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É isso que a graça fez com a sua vida, te deu nova vida, você está livre, pode ir embora do cativeiro. Por isso, na conclusão deste capítulo, Paulo declara que o salário do pecado é a morte, mas ele coloca em seguida um contraponto.
O dom gratuito de Deus, o presente de Deus. Por que é dom gratuito? Dom é presente, porque é presente de Deus. Você não merecia, você não pagou, você não comprou. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Mas se já morremos com Cristo, o salário já está pago. E para não contrairmos mais dívidas, devemos viver em novidade de vida todos os dias. Então, queridos, eu quero concluir dizendo que você está livre pela graça de Deus. E como aquele bezerro que é solto num pasto, você pode saltar livremente, sem olhar para trás, sem preocupação de alguém gritar o seu nome, seu velho nome, para cobrar sua dívida, porque ela já está paga. Ninguém mais pode escravizar a sua vida. Portanto, não visite mais o túmulo do velho John. Não vá lá cumprimentá-lo. Deixe a terra se encarregar de decompor por completo aquele velho cadáver. Se há algum fardo de tristeza na sua vida, se algum fardo de angústia está te incomodando, se você está sentindo um aperto no coração, um pesar, se está sendo oprimido por algum sentimento, algum pensamento, alguma preocupação, esse é o momento de jogar tudo isso numa sepultura e despejar uma caçamba de terra em cima e quitar as contas com o passado. Cristo já fez isso por você. A palavra de Deus disse que nós não podemos viver outra vez atemorizados, mas agora somos filhos e podemos chamar Deus de Abba, Pai. Não permita que ninguém, que nada te leve de volta ao cativeiro do pecado. Você está debaixo da graça de Deus, onde o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. O pecado não é mais o seu dono. Seu dono é Jesus. Por isso é necessário que você enterre bem fundo seu velho John, seu velho homem, para que a presença dele não te incomode mais como fantasma. Em Efésios, no capítulo 4, Paulo vai fazer uma série de advertências. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não menta mais. Aquele que irava, não ire mais. É a substituição do velho homem pelo novo. Deixe tudo isso no passado. Assuma um compromisso com a vida nova que Jesus te deu. Sem essas lembranças, sem essas amarras, sem esses farrapos grudados na sua nova roupa. Que Deus te abençoe.